Graça e paz, gente, tudo bem? Estou aqui com um texto de Neemias, capítulo 2. Os versículos iniciais dizem o seguinte: No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. O que chama a minha atenção nesse texto é o pedido que Neemias faz ao rei. O rei vê tristeza no rosto de Neemias e pergunta o que estava acontecendo, o que ele queria pedir ao rei. O texto fala para nós que a oração de Neemias foi imediata, foi feita ali mesmo. Foi uma oração em segundos, se podemos dizer isso. Esse texto me mostra o seguinte: há situações na vida em que nós vamos ter que orar durante muito tempo. Conversão de um parente, transformação de uma situação econômica, uma causa na justiça, enfim, muita coisa que você e eu vamos orar sistematicamente todos os dias por aquilo, às vezes durante semanas, meses, quem sabe anos. Nem sempre com uma resposta positiva da parte de Deus, mas sempre orando. E há situações em que a oração há de ser imediata, na hora, agora, diante das crises. O que eu percebo aqui em Neemias é justamente isso, que a oração não tem regra. Não existe passos para orar. Jesus nos deu uma estrutura de oração quando ele fala sobre o Pai Nosso, quando ele ensina-nos o Pai Nosso. Mas quando a gente olha para exemplos como o de Neemias, que diante de uma situação tão inusitada, a oportunidade que ele tinha era aquela de pedir ao rei algum favor. Antes de pedir ao rei, ele suplica ao Rei dos Reis. No secreto, dentro do coração, sozinho ele, Deus, naquele espaço de tempo que ele tem. A beleza da relação deste homem com Deus, ela nos ensina muito. Diante das situações inusitadas, aprendamos com Neemias: ore em todo o tempo. Talvez você não tenha tempo de se ajoelhar em nenhum lugar. Talvez você não tenha tempo de sair dali e buscar a Deus. Talvez você não tenha tempo de fazer uma oração mais sistemática. Mas, como o texto diz para nós, Neemias orou ao Senhor e respondeu ao rei. E essa é a beleza da fé em Deus. Porque Ele não ouve palavras. Ele vê o coração. A nossa oração tem de ser esta inclinação do coração para que Ele, em vendo o nosso coração, saiba das nossas intenções e responda segundo sua misericórdia. Deus respondeu à oração de Neemias, porque Neemias foi para Jerusalém e reconstruiu aqueles muros. Que a gente possa também ter essa percepção da vida cristã, de que a relação com Deus ela é mais do que ritualística, ela é mais do que simplesmente cumprir tabela ou ter tempos extremamente programados para fazer isto ou aquilo. A relação com Deus é dinâmica, é viva. E isso a gente percebe em Neemias. Diante de uma situação inusitada, a primeira coisa que ele fez, ele orou ao Deus dos céus e fez o pedido ao rei. Pense nisso. A nossa relação com Deus, ela é mais que formal, ela não pode ser formal, ela tem que ser uma relação de pai para filho, de pai para filha. Neemias me ensina muito.
quando ele faz essa oração que não sabemos o seu conteúdo, mas sabemos a sua intenção. Deus te abençoe, graça e paz.